seja bem-vindo ao Especial Saúde. Já todos ouvimos falar da apneia do sono, caracterizada pela interrupção ou diminuição do fluxo aéreo de caráter intermitente que pode ter consequências mais ou menos graves. Apesar da doença ser bem conhecida, a verdade é que entre 70% a 80% dos doentes estão por identificar. Os problemas do sono afetam cerca de 45% da população mundial. Scott Fitzgerald, escritor norte-americano, dizia que a pior coisa do mundo é tentar dormir e não conseguir. A apneia do sono é um transtorno da respiração que acontece durante o sono e que provoca interrupções na respiração várias vezes durante a noite. Em Portugal, este problema atinge cerca de 500 mil de pessoas, principalmente homens entre os 30 e os 60 anos com excesso de peso. Contudo, mais de metade desconhece que sofre desta síndrome, o que aumenta o risco de problemas cardiovasculares. Um dos primeiros sinais de alertas é o ressonar intenso, mas a sensação de uma noite mal dormida, o cansaço, a ansiedade e as dificuldades de concentração são também sintomas de apneia, doença que também afeta os mais novos. 1 a 3% das crianças portuguesas em idade escolar sofrem desta patologia que se revela durante o sono. A apneia do sono está frequentemente correlacionada com a diabetes, a hipertensão, insuficiência cardíaca e AVC. A ajuda de um especialista é essencial para efetuar uma avaliação clínica para um diagnóstico e tratamentos corretos. O Especial Saúde vai hoje falar da apneia do sono, dando particular atenção a uma técnica cirúrgica que pode ajudar a ultrapassar este drama, a distração osteogénica no tratamento do síndrome da apneia obstrutiva do sono. São meus convidados Alberto Pereira, cirurgião plástico, e Reis Ferreira, pneumologista, a quem eu dou desde já as boas-vindas. Muito obrigada a ambos por estarem hoje aqui comigo. Dr. Reis Ferreira, vamos começar pelo princípio, ou seja, o que é de facto o síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou, regra geral, aquilo que nós chamamos o que é a apneia do sono. Neste caso estamos bem, a designação praticamente que descreve o que é que se passa. Há a suspensão da respiração. Paramos de respirar, deixamos de respirar, exatamente, não é? E com uma certa frequência. Com uma certa frequência durante a noite. Isto só acontece durante a noite? Sim, durante a noite. Durante a noite. É que ela tem implicação, não é? Ok. Mas podemos parar com facilidade nestes casos 40, 50 vezes por minuto, que é impressionante e muitas vezes mais do que 20, 30, 60 segundos. Ok. É? Vamos então, e agora, porquê que isto acontece? É a pergunta que se sugere já a seguir. Normalmente tem uma causa central ou uma causa obstrutiva. Okay. Muitas das vezes, as pessoas obesas, aquele velho tipo que foi descrito pelo Charles Dickens já nos Pickwick Papers. No século XIX. Por isso, muitas vezes se chama doença de Pickwick. Ok, é por aí. É por isso. É pessoas anafadas, gordas, muitas vezes jovens. O personagem dele era um jovem. Era jovem, sim. O Joe. Sim. Mas que se deixava dormir durante todo o dia. Porquê? Porque durante a noite, com as apneias, o sono nunca é profundo, nunca é descansador. Pois. E então, as pessoas têm muito sono durante o dia, adormecem tudo quanto é sítio, em pé. Claro. Em pé, claro. A falar, no meio de uma conversa. Claro. Com um certo aspecto de idiotismo, que às vezes é terrível, não é? Pois. Um impacto grande. Não é? Claro. Aquilo que vi que disse no início, não sei se estes dados correspondem aos dados que o Soutor também tem, que 70% a 80% dos doentes não estavam identificados. Isso significa que isto pode ser grave ou não? É muito grave. A maior parte das vezes são homens, portanto, sexo masculino mais em risco. É mais no sexo masculino. Mais em risco. E vão adquirindo estes problemas com o tempo, vão tornando-se mais gordos, dizem que têm uma barriguinha, mas que já, de facto, é perfeitamente excessiva, adormecem com facilidade durante o dia, a esposa diz que não pode dormir ao lado, que causa divórcios com frequência. Muito, não é? O ressonar é muito. O ressonar é muito e muito alto, quer dizer, de tal maneira que às vezes o vizinho do segundo andar acima acorda com o ressonar das pessoas. É um ressonar diferente. É? Percebe-se, digamos mais vibrante, assim. Mais terrível. Qual é o drama principal? Para aquilo que eu via, pode ser muito grave? Ou pode a não ser ineficácia durante o dia. A pessoa não é capaz de trabalhar. Se não é capaz de conversar, não é capaz de estruturar uma conversa, como é que pode ser eficaz nas tarefas? Isso em termos de qualidade de vida, não é? Na condução é terrível. Na condução é uma ameaça. Portanto, um dos problemas destes síndromes é os acidentes de viação. Okay. Que acontecem nas situações mais
incríveis, não é? Claro. E depois também é o risco da pessoa parar de vez durante a noite, quer dizer, esquecer-se mesmo de respirar. Porque há aqui um problema que pode ser fatal. Em alguns casos pode ser fatal. Há percentagens do nível que essa fatalidade pode acontecer? É difícil, ou é de vez em quando só e não é uma coisa muito preocupante? É difícil dizer qual é a percentagem, mas muitas vezes acontecerá sem se dar sequer conta que esse problema... Estas pessoas têm muito mais vezes hipertensão e doenças do coração. Portanto, está também muito associada a outras patologias. Portanto, obesidade, hipertensão... Intrincam-se umas nas outras. Acabam todas por se juntar. E contribuem para o mau diagnóstico. Porque depois a pessoa Vocês enganam-se. há doença do coração Vocês ou enganam, uma doença da os médicos tiroide. acabam Não é? por se enganar. É um doente da tiroide. Andam ali às Não voltas. Andam ali às voltas. Ou até uma doença obstrutiva crónica, daquelas dos fumadores. Também. Muitas vezes também são fumadores. DPOC, não é? Exatamente, que podem se sobrepor à apneia do sono. Mas já daqui a bocadinho já vamos falar até se podemos prevenir, e já vimos aqui que podemos, mas eu tenho aqui um cirurgião plástico e agora vamos ver onde é que entra aqui o cirurgião plástico em todo este processo. A apneia do sono de cirurgião plástico, qual é a ligação, doutor? Já agora, bem-vindo também. Cirurgião plástico e reconstrutivo. Também, sim. E, portanto, aqui, obviamente que esta componente entra mais na parte da cirurgia reconstrutiva do que na parte... O que significa que é preciso reconstrução, é aqui que eu quero chegar. É preciso alguma reconstrução. Porquê, doutor? Quando é que ela é necessária? Aqui, enfim, nós entramos, se calhar cada vez com mais frequência, naqueles casos de pessoas que, sendo relativamente jovens e que ainda têm uma esperança de vida longa, que pretendem ainda manter uma vida ativa e que não têm uma outra causa para a apneia do sono obstrutiva identificável, pretendem ver uma solução para o seu problema que não passe por dormir todos os dias com aquela que é... Com esta dificuldade. Aquele que é o tratamento convencional para esta patologia, que é o dormir com o aparelho, o célebre aparelho, o CPAP, que no fundo ajuda a pessoa a respirar durante a noite. Há um aparelho, portanto... Que é a terapêutica base não é? destas situações. Sim, que pode ajudar e muito. Faz positiva através do nariz, normalmente. Ok, mas fora isso então, e é aí que entra o cirurgião. Nestes doentes a quem podemos oferecer uma perspectiva de cura, de solução definitiva. Cura mesmo, estamos a falar de cura. Pois, estamos aqui a falar de uma opção que visa a cura, visa resolver o problema de base e não o compensar o déficit como faz o CPAP, não é? Sim. E, portanto, esses doentes, que habitualmente são doentes que têm uma conformação facial mais ou menos propensa a desenvolver, de facto, estas obstruções respiratórias, serão aqueles que podem ser bons candidatos para a cirurgia. Nem todos podem, não, doutor? Nem todos podem. Por exemplo, estava a pensar, um obeso com problemas graves de hipertensão se calhar não entra não há propriamente grupo, uma contraindicação formal para o tratamento cirúrgico. Cada doente tem que ser avaliado, obviamente, caso a caso, como qualquer outro doente candidato a qualquer outra cirurgia. Mas há, de facto, alguns doentes que a gente percebe que têm uma relação direta entre a sua conformação facial e a causa das obstruções. Quais são essas... Quando é que vocês percebem isso? Está muito bem... Olham para uma pessoa, são quase assim, tipo daquelas... Basta quase olhar para nós que estamos mais atentos, basta quase olhar. São os médicos profilers. Nós referenciamos com facilidade ao nutricionista quando é preciso perder peso, mas também quando há configuração para o otorrino ou para o cirurgião plástico. Em termos cirúrgicos, há aqui duas valências que são importantes. A parte otorrino, laringologia, que faz o tratamento cirúrgico de quando a causa da obstrução tem a ver com as partes moles, as amígdalas, as adenoides, o véu do palato longo e grande. Esses podem ser problemas graves que podem ser tratados. Que podem ser causa da obstrução também. E esses será mais a otorrino a tratar. É retirar as amígdalas, retirar os adenoides, encurtar o véu do palato. Portanto, há ali algumas cirurgias que são, apesar de tudo, eficazes. Quando percebemos que a causa tem que ver mais com a conformação facial e com a parte esquelética, com a parte óssea, aí entra mais o cirurgião plástico ou maxilofacial. Nós em Portugal temos essas duas valências a funcionarem de forma mais ou menos, enfim, com barreiras às vezes difíceis de definir, mas no caso desta técnica cirúrgica que aplicamos nestes doentes, somos mais nós que estamos a fazer. Conte-nos lá então o que é que o doutor faz. Portanto, já vimos que são em configurações
alterações faciais... Portanto, estamos a falar de doentes que têm faces curtas. Faces curtas? Habitualmente com uma altura facial da parte inferior da face mais baixa do que é habitual e que têm os maxilares recuados. Portanto, mandíbulas pequenas e faces curtas. E isso habitualmente é facilmente perceptível porque são doentes que não têm ângulo do pescoço, têm um pescoço praticamente a direito. Sim. Isso nas mulheres tem outras implicações, como vocês sabem, a parte estética aí funciona muito também, mas são doentes que têm um pescoço sem ângulo praticamente e que têm os lábios com ângulos muito fechados também, porque todos os tecidos acabam por estar recuados. Os nossos tecidos moles da face e particularmente da língua e do pavimento da boca inserem-se na arcada mandibular. E, portanto, se há uma mandíbula curta e recuada, o que acontece é que todos esses tecidos moles caem lá para trás. E, portanto, não deixam respirar. E durante o sono fazem a oclusão completa da via aérea e a pessoa para de respirar por obstrução. Para mesmo. E, portanto, é aqui que nós entramos. É aí que vocês entram, pronto, já percebi. Basicamente, o que se faz são avanços da mandíbula. Puxar a parte para a frente. Para a frente. Outras vezes são bimaxilares, mandíbula e maxilar superior. E o que nós nos apercebemos ao longo destes anos de tratamento desta e de outras patologias, que enfim têm que ver com a parte esquelética, é que precisamos de grandes avanços da mandíbula. Estamos a falar de avanços sempre superiores a 1 centímetro. Isso é muito difícil, e que às vezes são de 2 centímetros ou de 3 centímetros de déficit ósseo. E, portanto, a única forma que temos atualmente de fazer isso é com distração osteogénica. É a tal técnica inovadora de que vamos falar agora, não é? Sim. Essa técnica é o quê, doutor? Como é que isso funciona? É uma técnica que, em termos simples, faz síntese de novo osso. Reconstruímos o osso que está em falta manipulando mecanicamente com os aparelhinhos próprios. Sim. Que já podemos mostrar, uns aparelhinhos próprios que, no fundo, não deixam consolidar o osso naquela posição inicial, mas, pelo contrário, vão alongando e vão obrigando a consolidar num espaço maior. E, portanto, nesse espaço forma-se novo osso. Interessante. E podemos formar... Em qualquer idade? Em qualquer idade. Em qualquer idade. Eu já posso dizer que o paciente mais jovem que operei para a distração da mandíbula tinha 9 dias de vida. Eu já vi imagens mesmo, e fiquei nascido. E o mais velho foi um doente nosso, meu e do Dr. Reis Ferreira, que tinha 74 anos, salvo erro. Impressionante. Com uma apneia de sono grave. E, portanto, as coisas... Ficou bem? E sem aparelho sequer de depressão noturna. Portanto, deixou de usar o aparelho que usava. E ganhou nova vida, nas palavras da esposa e dos filhos, que são as pessoas que mais notam à volta dos doentes aquilo que se passa. Porque o doente com a apneia do sono, se calhar, não se apercebe de metade das coisas que se passam com ele. Será isso? Literalmente. Está ausente. Literalmente é uma pessoa que queima neurónios todas as noites. E as nossas células nervosas não têm recuperação. Nós não falamos da baixa de oxigênio. A baixa de oxigênio às vezes é enorme, é assustadora. Nós temos um aparelhinho que encosta ao dedo e que nos permite ver a cada momento, aliás fazemos esse registro durante toda a noite, quanto é que é o oxigênio. Às vezes gelamos, quer dizer, porque são valores incompatíveis com a vida. Com a vida, não é? Não, as imagens que vocês mostram na peça são bem elucidativas. Para além das modificações na face do doente e na via aérea, que se vê bem no raio-x, convencionalíssimo, vê-se no próprio olhar dos doentes e na coloração dos lábios, o isolamento, a diferença que há em termos de oxigenação do sangue. São doentes com lábios roxos, mesmo a falar connosco. E, portanto, isso traduz, de facto, quebras da pressão do oxigênio no sangue muito grandes. E isso queima neurónios. Eu não fiz... Já vamos voltar à cirurgia, deixa-me questionar aqui o Dr. Reis Ferreira também sobre outra questão que devia ter colocado no início da nossa conversa. Há muitos portugueses a sofrerem desta patologia ou nem por isso? São taxas de incidência assustadoras e que são progressivas com a idade. Cada vez mais, à medida que a idade vai passando. Mas chegam aos 13%, 12-13% da população em geral. Da população ativa, do modo geral. As pessoas, sobretudo, são ativas. Por exemplo, um condutor da Carris, vamos lá supor esta hipótese, esconde que adormece a conduzir, porque isso vai-lhe pôr em causa o posto de trabalho, não é?
E depois andam não sei quantas pessoas nas mãos. Sim, pessoas estamos a falar de... Já há muito tempo que destruiu um dos postos de portagem, porque conduzia um caminhão pesado. Levou à frente um posto. Felizmente ninguém morreu. Ninguém, pois. Pilotos, cirurgiões. Nem nos diga isso. Cirurgiões. Pois, vocês também entram nessa. Porque eu já assisti a um colega meu a adormecer, por acaso estava só a ajudar. A sério, doutor? A adormecer a meio de uma cirurgia. Não, os pilotos de avião é como... Quer dizer, também me assustam os médicos. Acidentes de aviação inexplicáveis, que ninguém percebe como é que aconteceram. Às vezes têm esta causa. Às vezes os próprios condutores dizem que não sabem o que é que aconteceu, não é? Exatamente. Se calhar tem muito a ver com isso. Perdeu os sentidos. Perdeu os sentidos. Mas perder os sentidos às vezes é adormecer. Portanto, o doutor mandou-me algumas imagens para eu ver das técnicas que são utilizadas agora ajude-me. Distração osteogénica. Eu fiquei impressionada no mau sentido, ou seja, sei, Nossa Senhora, isto é muito mau, isto é terrível, isto deve doer imenso, isto deve ter imensas complicações. Parece que não. Parece que é mais o efeito e mais aquilo que nós vemos do que propriamente... Não é uma técnica complicada. Não é? Eu diria que tem a sua complexidade, como qualquer técnica cirúrgica, e essa complexidade, obviamente, com o treino e com a experiência, praticamente se vai diluindo. A gente nem se apercebe do que está a fazer. Quando se põe a pensar é que depois às vezes fica um bocado... Claro. A minha ideia é que o que é preciso é a colaboração das pessoas, mas as pessoas normalmente estão muito motivadas para colaborar porque já se sentiram na beira de... Claro. Não é? Então, isso é que é fundamental, porque depois doer em si não é uma cirurgia que doa. E o doutor estava a dizer antes do programa que havia pessoas que até ficavam muito mais bonitas. Porque acabava por... Normalmente ficam mais bonitas também. Porque acabam por... Com uma conformação facial mais harmoniosa. Ora bem, não é? Portanto, isso é bom. Em termos de complexidade, não tem complexidade maior do que qualquer outra das técnicas que a gente faz normalmente. E riscos? Os riscos que tem são, eu diria, os mesmos das outras cirurgias todas que faço e que a maioria dos meus colegas cirurgiões fazem. Trata-se de facto, e em comparação com as técnicas que antigamente eu próprio usava para tratamento destes doentes, de uma técnica menos agressiva, menos invasiva, com menores riscos para o doente. Porque nestes doentes, uma coisa que não falámos também é que o pós-operatório, com o edema, com a manipulação dos tecidos, com as drogas da anestesia que relaxam mais os doentes, tem um pós-operatório de elevado risco de fazer uma apneia fatal nas primeiras 48 horas. Portanto, são doentes que necessitavam até há bem pouco tempo de unidade. Não é com esta técnica, com as técnicas anteriores. E, portanto, os meus colegas, os otorrinos, têm sempre muito receio, obviamente, a operar estes doentes, porque são doentes de risco, também no pós-operatório. Esta técnica, sendo menos agressiva, sendo uma técnica que tem menos descolamentos, tem menos cortes, tem a parte do corte ósseo, é menos complexo e menos agressivo do que as técnicas anteriores, tem também essa vantagem. Acaba por ser uma vantagem. Tem menos riscos no pós-operatório imediato. Sim, o doutor ainda há pouco disse que já operou crianças com 9 dias, não é? Portanto, exatamente, quer dizer, não é uma técnica agressiva. Portanto. Não é uma técnica, não é uma cirurgia que no pós-operatório tenha grandes dores. É evidente que tudo que tem que ver com cirurgias ósseas para os doentes é sempre muito complicado. Quando é na face, ainda mais. Doutor, mas o que é que vai cortar, não é? Mas, de facto, não é dolorosa. Se lhe disser que os doentes vão para casa nos 2 dias depois da operação com o Benuron, o célebre Benuron e com o gelo, e às vezes nem o Benuron tomam, já faz uma ideia do que é que dói. Já é fácil. Doutor, consegue explicar-nos o que é que faz na operação? O que se faz basicamente é a colocação de um aparelho chamado distrator, que depois de um corte do osso, portanto do osso que queremos avançar, neste caso a mandíbula, em determinado nível, enfim, depois tem outras explicações mais científicas, podem avançar, que não é só para as pessoas lá em casa perceberem. Portanto, no fundo, nós fazemos uma fratura e colocamos um aparelho que depois vai manipular essa fratura na fase de consolidação. Em vez de deixarmos isto consolidar nesta posição, que consolidaria, vão puxar. Este aparelhinho depois é ativado diariamente, 2 ou 3 vezes por dia, pelo próprio doente, e que, no fundo, vai abrindo o espaço da fratura. Estou aqui a fazer isto em movimento acelerado. Isto é para fazer ao ritmo de 1 milímetro por dia. Mas em movimento acelerado a gente vai abrindo o espaço
E o que vai acontecendo é que o nosso organismo vai consolidando neste espaço. E, portanto, tudo que seja o espaço que o aparelho vá abrir ao longo do processo vai ser espaço que vai ser preenchido com novo osso. E, portanto, nós conseguimos alongar esta mandíbula o que quisermos. O limite será o aparelho que escolhemos. Um aparelho de 2 centímetros é para avançar 2 centímetros. Se tivermos um de 4 centímetros, podemos avançar. E é só de um lado, não é? Isto faz-se dos dois lados no caso da apneia de sono. Temos doentes onde a técnica é aplicada só para um dos lados. Se for uma assimetria facial grave, pode-se fazer só de um lado. Mas na apneia de sono, colocamos 2 aparelhos, um de cada lado, e o avanço é dado simultaneamente dos 2 lados ao longo de 15 dias, 20 dias, portanto, se forem 2 centímetros de avanço, são 20 dias de extração. 20 dias. Portanto, final, é uma técnica rápida, nem sequer é uma técnica... relativamente rápida. Relativamente rápida, não é? Ou seja, nós ao fim de 15 dias de extração mandibular, e isto é uma outra vantagem desta técnica, é que nos permite que ao fim desse tempo a gente possa repetir novo estudo de sono e verificar como novo raio-x, novo estudo de sono paciente. E verificar se o problema está resolvido. Quase que afinar pelo próprio exame. E a ideia é resolver completamente. Tem que haver uma colaboração depois do estomatologista, porque estes dentezinhos têm que ficar todos ajustados. Depois entra tudo, depois tem de haver depois aí a parte final. São os acabamentos. Portanto, começa no pneumologista, passa para o cirurgião plástico e acaba na estomatologia. Passa para o estomatologista de novo, às vezes o otorrino também entra. É um trabalho multidisciplinar, não é? Isto vai ser um trabalho que é consolidado. Mas conseguimos, com o processo que é gradual, decidir quando é que podemos curar o doente. Impressionante. Portanto, o estudo de sono está normal, a radiografia está normal, está resolvido. Paramos a distração. E o que é que faz? Tira isso? Este braço que serviu para fazer a ativação do aparelho sai. É destacável e fica o aparelho lá dentro. A consolidar na posição que a gente quer. Isto implica depois uma segunda cirurgia para tirar o aparelho, obviamente. Mais tarde, ao fim de quanto tempo? Fim de 2, 3 meses. 2, 3 meses. Mas é rápido, é relativamente rápido. Era a desvantagem que esta técnica sempre teve para outras opções de outras patologias de tratamento, é que tinha sempre 2 tempos operatórios, mas que aqui na apneia de sono acaba por ser uma vantagem, porque nos permite, primeiro, fazer a cirurgia em 2 tempos, diminuindo a agressividade naquele tempo onde as coisas estão críticas, com o risco pós-operatório elevado para o doente. E, por outro lado, permite-nos, a meio do processo, decidir quando é que a situação está tratada e resolvida e, portanto, se precisamos ou não de avançar mais um bocadinho ou se está bem assim. E, portanto, fazemos essa segunda cirurgia já com toda a segurança e com o problema da obstrução resolvida. Muito obrigada aos dois. Chegamos ao final do nosso programa de Especial Saúde de hoje. Agradeço-lhes imenso. Falámos da apneia de sono e de distração osteogénica. Vimos que há aqui novas ferramentas e muito inovadoras que conseguem curar os doentes com a apneia de sono. Muito obrigada a ambos. Vamos agora até ao consultório do neurocirurgião Paulo Pereira para sabermos mais sobre problemas ligados a esta especialidade. É o espaço no Consultório Com. Ainda se ouvem com frequência histórias de internamentos prolongados e períodos de imobilização longas após cirurgias da coluna vertebral. Embora isso ocorra em situações graves, nas patologias mais habituais, que são as hérnias discais e os canais estreitos, habitualmente, com as tecnologias de que dispomos hoje em dia e com o grau de segurança dos microscópios, da cirurgia minimamente invasiva, isso permite-nos, além de incisões muito mais pequeninas, muito menor lesão das estruturas adjacentes à coluna e pós-operatórios muito mais tranquilos. Ainda assim, para além da experiência do cirurgião, o fator condicionante mais importante do resultado de uma cirurgia continua a ser a relação entre os sintomas do doente, o resultado dos exames subsidiários e os objetivos da cirurgia.